Salve, sejam todos muito bem-vindos, direto aqui dos estúdios da Camucá. Eu sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador das velhices LGBTQIAPN+. E eu tô te convidando aqui para esse diálogo que você já pode interagir, deixando seu comentário aí embaixo, se inscrevendo aqui no canal e dando aquela dedada gostosa no like e convidando todas as pessoas que estão afim para esse papo. E já quero agradecer, que nós estamos bem na fita, o nosso apoio, que nós temos a Vem Makeup. Se você está precisando daquele app, realçar a sua beleza e começar a utilizar e brincar com o lúdico da maquiagem também, é só vocês acompanharem na descrição desse vídeo as redes da Vem Makeup. E se você quer também apoiar para que esse bonde continue, esse diálogo alcance mais pessoas, é só entrar em contato com a agência Camucá, que a gente vai fechar essa parceria. E para o papo de hoje, rufem os tambores, porque já tem um tempo que eu corro atrás dessa mulher e finalmente vai dar certo hoje. Ela que é palestrante, atriz, professora, dubladora, escritora, sendo uma das vozes mais influentes da comunidade trans do Brasil, top voice do LinkedIn, cofundadora do Transempregos e está aí trabalhando com direitos humanos desde 1990. Será que alguém ainda não conhece? Maitê Schneider, meu amor, finalmente! Tudo pode ser. O cara não, a guria, né? Porque o cara, pode ser a guria, pode ser o que a gente quiser que seja lá em cima, né? Mas olha, Frente. acontece. Tudo, obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Olha, eu quero já começar o nosso papo querendo saber como é que tá a Maitê de agora. Nossa, tá um vórtice, né? Tá um... Em homenagem ao mês lésbico, um rebuceteio, né? Total rebuceteio, literalmente. É. Então tá... Nossa, eu sou muito intensa. Você já me nomeou de várias coisas, me colocou em vários lugares que eu já passei, enfim, né? E tô neles agora. Mas eu sou uma escorpiana com ascendente escorpião e lua escorpião, né? Então eu sou esse mais de 220, né, Adri? Então é sempre difícil perguntar como é que eu tô, porque geralmente eu tô trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Então é muito louco isso. E eu gosto que seja assim, né, Adri? Então eu tô bem, né? Acabei de sair daqui encontrando a Luna e... Então eu vou e volto, porque eu falo, gente, mas como que a Luna de Salvador tá aqui? Como é que tá acontecendo tal coisa? E então, minha vida é esse vórtice que eu sigo algumas coisas que são minhas, outras coisas que são de coletivo. Para mim, o coletivo, eu não abro mão, porque mesmo as conquistas individuais que eu tenho, né, Adri, elas vêm muito da força coletiva que eu tive, mesmo no nosso grupo, essa força coletiva ainda sendo quando a gente fala ninguém solta a mão de ninguém, e a gente fala isso no nosso grupo, todo mundo fala isso é mentira, não sei o quê. Não é, né, Adri? Porque eu sou prova viva de que vim antes da internet, né? Eu comecei realmente a militância em 1990. Vou completar 53 anos agora em novembro e eu venho deste lugar, dessa força coletiva, por mais que pareça que ninguém solta a mão de ninguém é mentira, né, Adri? Então... perguntar pra mim que tô no meio desse vórtice é muito estranho, mas eu tô sempre bem, me fortalecendo, né? Mas ao mesmo tempo é sempre um lugar de... eu só consigo estar bem se quem tá à minha volta também esteja. E não tão, né, Adri? Ainda não é esse lugar que a gente queria ter. Eu não queria ter, né? Você falou da Transemprego, mas eu ainda não queria... estar fazendo isso, né? Transemprego existe desde 2013, então a gente está completando 11 anos, né? Um projeto fundado pela doutora Márcia Rocha, que tem eu como cofundadora, a Laerte Coutinho, nossa cartunista, tanta gente que passou, algumas pessoas que saíram, outras que estão agora, como Fábio Pugliese, tanta gente. Mas eu não queria existir Transemprego. Exato. Então, se existe Transemprego é porque não está bom no mercado de trabalho. Se existe esse tanto de ONG é porque não está bom, porque as pessoas LGBTs estão sendo não só mortas, elas estão sendo mortas com requintes de crueldade. Então, tá bom no sentido de estamos aqui, tá bom no sentido de alguns sonhos hoje em dia estão um pouco mais fáceis, um pouco menos difíceis de serem conquistados, mas não tá bom a um ponto de a gente poder ser quem a gente ainda não tá, né, Adri?
Isso é verdade. Eu tenho acompanhado alguns movimentos, que a gente entra nesses períodos de eleições, e que há um mote ainda muito pautado, principalmente no movimento da esquerda, para esse resgate quando fala do amor, do fazer o coração, que eu acho importante, mas isso também bate num lugar que você fica assim, como é que entra esse cuidado de si para a gente começar de fato a acreditar nessa bandeira, não é? E esse cuidado de si, para você, parte de que lugar? Onde você se reconforta para Eu se tenho estruturar? uma estrutura familiar muito boa, apesar de ser uma estrutura familiar pequena, né? Eu sou de Curitiba, nasci em Curitiba no início dos anos 70 e com muitas dificuldades, porque não tinha internet. Acho que a internet melhorou um pouco esse lugar da informação, pelo menos, mesmo que as informações hoje em dia sejam muito múltiplas, muito desencontradas algumas vezes, mas você tem, né? Hoje em dia, se você coloca lá no Google, eu sou uma pessoa que me sinto assim, ou uma mulher que me sinto desse jeito, já passa. Procura Maitê, o telefone é esse. Não é incrível, porque vai ter uma série de dificuldades, que nem eu falei, porque não está o mundo perfeito, mas você já tem um caminho. Na nossa época era muito mais difícil, você não tinha literatura, a Sim. literatura era muito difícil de acesso, a mídia era muito mais do que hoje, que ainda é enviesada, mas muito mais enviesada do que é hoje, né, Adri? Então, tudo era muito mais complicado, não que seja fácil hoje. Então, quando eu percebo essa busca do que buscar, eu desde muito cedo fui para a terapia. Para mim, a terapia ela é frequente e eu demorei muito tempo para entender que a terapia não era para pessoas doentes, que doente era o mundo que a gente vivia. Exato. E eu fico pensando, como é que as pessoas hoje em dia conseguem viver sem uma terapia? Qualquer que seja, né? Existem várias formas hoje em dia terapêuticas, de Exato. você buscar esse tal equilíbrio que a gente fala tanto. Mas como é que a pessoa consegue se equilibrar nesse caos que a gente vive? Como é que você consegue estabelecer um cais, um porto seguro, um lugar que você consiga respirar e tipo, não tá fácil, mas como que eu consigo administrar isso para mim e para ser força, talvez, para outras pessoas que não têm essa força de família que eu tive, Exato. mesmo muito pequena, muito desinformada, mas que não me abandonou. E, ao mesmo tempo, de um lugar de privilégios que eu vim, porque eu nasci em Curitiba, né? Eu moro 8 anos em São Paulo, mas eu nasci em Curitiba, uma cidade tida como capital europeia, mesmo sendo fake news, né? Já quero avisar que é fake news. Mas de um lugar de muito privilégio, de uma classe média, onde eu nunca passei fome, onde ao mesmo tempo sendo branca, num mundo racista, uma pessoa sem deficiência, uma pessoa que pude passar por 3 faculdades diferentes, né, Adri? Hoje em dia eu já estou concluindo meu segundo MBA, que eu concluí agora aos 53 anos, concluí meu segundo MBA aí em neurociência, e comunicação e ambientes corporativos, que eu trabalho com empresas, né? Vou fazendo mais 2 pós esse ano, que é um lugar de privilégio. Sim. A educação é um lugar de privilégio. Sim. Então, eu pude me aportar em vários lugares diferentes para ter esse aporte, para conseguir acreditando, né? Eu vim de um lugar de suicídio, eu tentei suicídio a primeira vez com 13 anos, outra vez com 15, por não ter esse suporte, por não saber quem eu era, por minha família não me entender, e eu achava que pai e mãe tinham que entender a gente só de olhar. E eu já falo que não, né? Que pai e mãe não são super-heróis, mesmo a gente gostando que eles fossem, que só de olhar pra gente eles entendem. Então, quando a gente não sabe verbalizar ou quando o diálogo não é possível, Adri, se transforma em um lugar muito difícil. Dos filhos acharem que os pais tinham obrigação de saber, dos pais não darem conta do que é posto. E esse não diálogo causa, em primeiro lugar, um afastamento, em segundo lugar, um isolamento, e em terceiro lugar, um tipo... Nós somos inimigos, né? De criar lados, né? De criar lados, Sim. que é o que acontece com muitas famílias LGBTs. Que é bonito na fotografia que você tira no Natal e que no resto do ano você fica, não posso contar com essa pessoa. Então eu vim deste lugar que tinha esse ruído, mas era um ruído que tipo, mas vamos tentar entender qual é, mesmo não sabendo qual o caminho a ser seguido, e não tinham essas colocações na época. Tive sorte de ir para uma terapia, e a minha família me colocou numa terapia não para me mudar, mas para tentar ser possível esse diálogo.
E, ao mesmo tempo, eu ter muita sorte nas amizades que eu fiz no longo do caminho. Tá. Né? Uma rede de apoio foi ampliando. Foi ampliando, que hoje em dia eu chamo de irmandades, né? Sim. Porque às vezes família te dá parentesco, né? A gente espera dos laços consanguíneos um caminho de... Nossa, vai estar comigo. Mesmo que eu seja um assaltante, minha mãe vai estar lá levando comida e dizendo: é inocente! Tô aqui, meu Tô aqui, meu filho, minha filha, meu filho, tá junto comigo. Não é sempre o caminho possível para muita gente. E para pessoas com identidades e orientações diversas, esse caminho é muito mais desencontrado ainda. Sim. Porque uma pessoa preta, quando chega em casa, encontra um pai, uma mãe preto, ou uma avó preta. Uma pessoa trans, dificilmente. Até encontra um pai trans, uma mãe trans, mas é mais difícil, é mais raro. Então, normalmente há uma cobrança muito maior nesse não entendimento, né, Adri? Então, eu tive muitas sortes nesse caminho. Tive amizades que eu chamei de irmandade, tive ótimos terapeutas e terapeutas que até se transformaram em amigos. Eu tive que buscar outro, porque quando se transforma em amigo, você fala, não dá mais pra gente continuar no caminho profissional, né? Você sabe disso. Exato, E eu fui exato. buscar, então eu tive muitas sortes nesses encontros. Depois dessas tentativas de suicídio, tive sorte das tentativas de suicídio, eu ser uma fracassada empreendedora no ramo do suicídio. E ainda bem, né? Meu pai que falava, né, que suicídio é uma solução definitiva para problemas temporários. E é verdade, né? Pra gente que tem um índice de suicídio muito grande na nossa comunidade, eu sei que é difícil. Quem tenta isso, não tenta normalmente na comunidade LGBTQIAPN+, não tenta para chamar atenção. Exato. Tenta porque não quer mais fazer parte. Tenta porque não tem mais como juntar o próximo passo. Tenta porque a gota no copo já transbordou, né, Adri? Então, chegar neste lugar de privilégios, e eu demorei muito tempo para entender esses privilégios que eu tinha, porque eu me sentia muito vítima do sistema, e entender o privilégio me levou para um lugar de entender, tudo bem, não tá bom, mas tudo bem, você tá muito melhor que muita gente, como que você também pode ser agente da construção desse mundo que não tá bom, mas você pode ajudar a construir. E aí vem o ativismo, a gente pode usar essa palavra? Tudo. Tipo, é daí que você diz, agora eu vou Mesmo eu sendo canalizar. extremamente passivista, em todos os sentidos, entendedores entenderão, Povo. né? A gente tá aqui falando de vários assuntos, como boa escorpiana, a gente tem que reforçar isso, porque aos 53 anos eu sou solteira, e eu falei, gente, qual que é a rede que você mais usa hoje em dia, né? Mesmo você falou do LinkedIn, a segunda rede que eu mais uso é o LinkedIn, Sim. mas a primeira ainda é o Tinder, né? E falava, gente, ainda tô no Tinder lá, desesperada, porque pra uma mulher de 53 anos, sozinha, com uma experiência trans, não é fácil, né? Então, foi o ativismo no sentido de uma militância da construção de um mundo melhor. Então, foi o ativismo que me salvou, no primeiro momento, para me entender. Sim. E eu tive a sorte de ir morando em Curitiba, ter um dos grupos que até hoje é mais atuantes no ativismo de identidade e orientação, que é o Grupo Dignidade, que foi a terceira ONG a ser fundada pelo Tony Reis, né, pelo David, seu marido. E estava lá, e eu fui procurar o Dignidade para me entender, e me entendendo que eu fui reconhecer os meus privilégios. Sim. Então foi o grupo gay da Bahia, primeiro com o Luiz Motti, depois teve o Cláudio Nascimento com o grupo lá do Rio de Janeiro, né? E depois foi o grupo Dignidade. E estando em Curitiba, isso me levou a uns lugares que eu falei, gente, mas você está reclamando do quê? É sobre. Olha o lugar que você tá, né? E comecei, era uma época que as pessoas que davam entrevistas, né, na televisão, elas davam, com relação a isso, de identidade e orientação, Adri, elas davam de costas, com uma voz distorcida, com medo. Verdade. E daí, quando hoje eu vejo uma parada em São Paulo de mais de 3 milhões de pessoas, eu falo, que bom que esse medo não sumiu ainda, porque tem muita gente com medo de religião, de família, ou até com medo do pior preconceito, que eu acho que é o preconceito que a gente tem com a gente mesma, né? Sim. Tá melhorando, não tá bom ainda, né? Mas eu falo, então eu vim deste lugar que o ativismo me levou ao entendimento de quem eu era e me conhecendo dos privilégios que eu tinha.
e de como eu tinha que ser agente da construção deste mundo melhor, né, Adri? Então, foi o ativismo que me salvou junto com a arte, né? A arte foi o segundo lugar que me salvou, né? Desde cedo. Então, a arte, que foi a minha primeira formação, que me levou para a possibilidade de entender, no início como lúdico, mas como possibilidade de ser. Então, a arte me levou também para esse lugar. Então, acho que o ativismo e a arte me salvaram de novas tentativas de não querer estar aqui, de suicídio, de não me sentir potência dentro da potência que todos nós nascemos para ser, né, Adri? Sim. Ô Maite, eu te ouvindo e eu estava aqui pensando, a gente vive momentos difíceis, sim. A gente sabe que tem uma intenção muito grande aí de uma conquista, ou até uma retomada de poder, a depender do ponto de vista, que é muito cooptada a pauta do gênero e sexualidade com a forma belicosa, de conquista de território, de pânico moral. E você, ao mesmo tempo, você está no ápice dentro, eu posso chamar de ápice, pelo menos eu que consumo e estou te acompanhando, da sua luta, né, do seu ativismo. Eu fiquei curioso para entender, nessa retomada, uma onda de conservadorismo, ainda numa dificuldade tão enorme, que é uma questão de, no mínimo, decente, que é a empregabilidade, mesmo com um trabalho aí indo para um rumo de sucateamento. Onde estão essas tensões e como está esse desafio para captar essa empregabilidade para a comunidade e principalmente para as pessoas trans? Eu acho que o desafio é constante da vida, né? Eu acho que a vida é esse vórtice de, para quem acredita em budismo, desse yang, desse yin, desse masculino, desse feminino, mesmo eu não acreditando no binarismo, né? Para mim, o binarismo é algo que, além de ser falido, é algo que leva a nossa sociedade a um extremismo que a gente está discutindo entre direita e esquerda, entre branco e preto, entre homem e mulher, entre macho e fêmea. Então, eu acho que o binarismo é que acaba matando a gente enquanto sociedade, né? A gente vive um mundo que a gente passou de 8 bilhões de pessoas. Sim. Então, quando eu falo de 8 bilhões de pessoas, Adra, eu estou falando de 8 bilhões de diversidades, de pessoas que pensam diferentes, né? Mesmo que você tenha gêmeos univitelinos, né? Que são gêmeos idênticos, aqueles gêmeos que a gente vê que às vezes só a mãe reconhece, porque a mãe reconhece por milagre, por causa de um cílio, quem é o filho, mas são diferentes, né? Cada um deles tem uma impressão digital diferente, então somos diferença. A diversidade é a maior igualdade que a gente tem enquanto humanidade. Então, quando a gente vem desses lugares de binarismo, eu falo, gente, isso é todo mundo diferente. E por isso que durante muito tempo, a primeira faculdade que eu fiz foi Direito, e eu amava a palavra igualdade. Sim. Achava linda a palavra igualdade. E quando li pela primeira vez, e eu li inteira a nossa Constituição, e li inteira a Bíblia também, porque eu sou de um colégio franciscano, em Curitiba, que é o Colégio Bom Jesus, então eu li inteira a Bíblia e li inteira a Constituição. E daí você olha aquela Constituição Cidadã de 1988, e que é linda, e que não precisaria mais normativa nenhuma regulando se aquilo fosse cumprido enquanto norma, enquanto Compacto, integralidade, né, de execução. E se olha o artigo 5º, né, não só o caput da Constituição, mas todas o resto das constituições, das terminologias, em tudo que é posto, e daí você olha que todos somos iguais perante a lei, dela vem uma série de discriminações, independente da religião, independente de gênero e outras coisas. Você fala, gente, bastaria isso, né? E não é o que é seguido, né, Adri, dentro de tudo isso. Então, quando a gente olha esses caminhos, eu sempre percebo que a igualdade que eu gostei durante muito tempo não é o caminho mais correto, já que todos somos diversidade, né? Que a gente deveria estar buscando a equidade, que é o que eu trabalho hoje nas consultorias, né? Eu tenho uma consultoria de diversidade, cuidado e inclusão só de mulheres, que é a Integra Diversidade, que trabalha esses temas de diversidade, e a gente fala de equidade, não de igualdade, de inclusão e de pertencimento. Perfeito. Então, por que a gente fala de equidade? Porque é entendendo que as pessoas são diferentes, como é que a gente constrói pontes para que essas diferenças sejam um pouco menos diferentes, o que nos deixe um pouco menos, que nos traga um pouco mais para essa horizontalidade, que não nos mantenham nesses lugares tão distintos. Entendendo que as pessoas já nascem de pontos diferentes,
já nascem com biologias diferentes e que essas biologias também, por conta da gente não ter um mundo acessível, também nos deixam em lugares diferentes. Por conta de ter um mundo racista, nos deixam nos lugares diferentes do ponto de partida, mesmo as pessoas sendo do jeito que são. Então, como é que a gente trabalha essas questões? E por que a gente fala também de pertencimento, além de inclusão? Porque inclusão é quando a gente coloca as pessoas para dentro. Né? Você tem uma empresa, você fala, eu vou incluir pessoas LGBT, vou incluir pessoas negras, vou incluir pessoas migrantes. O que é isso? Quando uma empresa fala que é inclusiva, é trazer para dentro, entendendo que ela não tem aquelas diversidades lá dentro, através de censos, através de pesquisas demográficas que elas façam. Agora, não basta colocar para dentro. Sim. Essas pessoas, elas são ouvidas? Elas são levadas em consideração de fato? Como que você trabalha a questão dessas pessoas dentro da tua empresa, dentro desse macro, a questão do micro dentro do macro? Então, pertencer é fazer parte, é fazer com que essas vozes que estão lá dentro sejam ouvidas. Não basta colocar. Colocar é trazer, é ser mais um. Agora, quando você fala de pertencimento, você fala, você vai ser ou um, a uma, ou uma, para que esta empresa realmente te leve em consideração para atingir, através dos seus micros, a potência do seu macro. A gente só vai ter um CNPJ forte quando a gente tiver uma potência de CPFs verdadeiramente fortes, entende, Adri? Então, eu não acredito, eu acho que o nosso combate a esse binarismo, e a gente fica muito nesse binarismo, qual que é a religião melhor? Qual que é o Deus que é certo? Qual que é a cor que é da menino e do menina? O que é homem e mulher? O que é bom e mal? E esperando respostas fechadas também, né? Porque... Muito fechada e muito delimitadas em 2 universos. Exato. Que podem responder algumas pessoas. Sim. E tudo bem. A gente só vai ter uma sociedade melhor quando ela não for melhor só para alguns. A gente só vai ter uma sociedade melhor quando for melhor para cada vez mais pessoas. Quiçá para todas as pessoas um dia. Sim. Que é o que a gente sonha quando a gente fala de equidade, quando a gente fala de pertencimento. Então, quando a gente fala de um binarismo, além de ser extremamente cruel, nessa régua, que a gente sabe que entre preto e branco existe cinza, existe uma escala gigantesca de cores e possibilidades, quando entre homem e mulher, existem mulheres que querem se depilar, e daí você cria uma regra que mulher não se depila. Daí você fala, e as mulheres que não querem, que não podem? Quando você fala de trans e que trans tem que operar, e as trans que não querem, que não podem, por conta da religião, por conta da saúde, você começa a fechar essas regras do acesso, da possibilidade, ou do desejo daquele lugar. Mas você fecha uma série de possibilidades, né? Quando a gente fala dessas questões. Então, para mim, o nosso combate é contra isso ou isso. De A ou B numa escala que a gente já sabe que tem alfabeto que vai até Z. Sim. E é por isso que quando algumas pessoas ficam tristes, tá aumentando as letras, que saudade do GLS. Eu falei, por quê? Se a gente já tem um alfabeto de 23 e que a gente pode criar um alfabeto para além disso, porque tem pessoas que nem usam esse alfabeto, né? Como as pessoas que têm deficiência, como as pessoas que já usam braille, como as pessoas que usam outros tipos de libras, de outros tipos de linguagem. Eu falo, gente, por que delimitar em algo que ou você não conhece, ou que você tem medo, ou que você não acredita? Se você não acredita, não faça. Se você não quer para você, não execute. Mas se para outras pessoas isso faz parte do que identifica como felicidade, por que boicotar? Por que dizer que não pode? Ou invalidar. Ou invalidar isso, né, Adri? Então, eu acho que o combate dentro disso, do que eu tenho percebido na vida, e tem alguns que são difíceis para mim. Eu venho de um lugar onde o cinza era muito difícil de ser percebido. E mesmo o cinza, que era eu, entre o preto e branco, hoje em dia que tem essa escala, que você vê essas nuances, que o rainbow está se expandindo, eu falo, gente, eu tenho os meus vieses. Para mim foi muito difícil entender o não binarismo. Porque eu vim de uma época que o não binarismo não era falado. Eu te entendo. Então, para mim, foi um caminho que eu falava assim, gente, mas o que é esse não binário? Porque eu vim desse lugar. Eu vim de um tempo onde eu vi uma menina que a gente falava da questão travesti, e eu falava, gente, quando a primeira travesti falou para mim, não, eu fui para fazer um programa e eu fui ativa. Eu falei, não. Eu tapava o ouvido e falava, você é menina, não. Eu não invalide, né? Você não está gabaritando. Porque para mim, menina era menina dentro do binarismo que era imposto, porque foi me passado das regras que eu tinha dentro daquela construção limitada, tanto de conhecimento quanto de experiência. Então, eu tenho meus desafios. Eu tive meu desafio com a prostituição. Sim. Porque eu não me prostituí. Entender este lugar, que uma pessoa possa escolher este lugar, eu falo, uou, e que legal que eu posso escolher. Escolher da droga,
escolher outras opções que eu falava, gente, como é louco você escutar outras histórias e abrir o teu horizonte. A gente, enquanto ser humano, não nasceu para ter limite. Limite é bom para a cidade, limite é bom para cartão de crédito se a gente não tem dinheiro. E Né? olha lá, e com cuidado. Porque ser humano nasceu para ser horizonte, a gente nasceu para experienciar dentro dessa vida que está em mutação, dessa nossa adaptabilidade, deste mundo que está, neste lugar de se entender, sabe, Adra, essa possibilidade. Então, eu acho que o primeiro ponto que eu tive foi sair desse binarismo, foi entender que, tipo, não, nada é como você imagina. Não tá sabe? tão posto. Não está posto. A realidade está trazendo isso, né? Essa realidade aumentada, a inteligência artificial está trazendo este lugar de o que é real. Eu vim de um lugar que eu entendi o que era real ou não. Hoje em dia você não sabe o que é real ou não. É tão notório isso que você está dizendo que hoje o mundo praticamente a gente não está mais falando sobre fatos e sim narrativas, né? Narrativas. A gente vive de narrativas. De perspectivas individuais e que mudam a cada novo segundo. Exato. Que elas não são definitivas, que elas não estão postas, elas não estão fechadas, nem a nossa realidade, nem o que a gente deseja, que no próximo segundo pode mudar e que durante muito tempo nos engessaram. Sim. Porque você vai casar e o casamento tem que ser para a vida eterna. Porque você vai ser isso nessa empresa e você vai ter que ser a vida inteira isso. Com o objetivo daqui a 15 anos, a quem sabe ser um gerente, a quem sabe ser um vice-presidente de uma empresa. Então eram perspectivas vendidas que hoje em dia a nova geração, apesar de muitas críticas que a geração Z tem, etc., está mudando esse mindset, está mudando essa perspectiva, que ela chega e fala, olha, chega lá na empresa e fala, não, daqui a 15 anos você vai ser VP. Ele fala, não quero, quero saber nos próximos 2, senão não vou ficar aqui. A negociação é outro, o tempo é outro, a velocidade é outra, o que ele deseja é outra coisa. E ao mesmo tempo que é assustador, por isso que uma das maiores habilidades do Fórum Mundial, que não sabe, o Fórum Mundial não sabe daqui a 10 anos quais vão ser, perguntou para o Fórum Mundial, quais vão ser as nossas tarefas, né, os nossos trabalhos para daqui a 10 anos. O Fórum Mundial falou, não sei, porque está mudando muito rápido, mas eu posso te dizer quais são as soft skills, né? Quais são as habilidades subjetivas que vão ser necessárias para essas tarefas, mesmo que elas ainda não tenham nome, porque ainda vão ser criadas. Sim. E dentre elas, 9 delas têm a ver com humano, só uma tem a ver com o tecnológico. É como que você vai fazer gerenciamento de crise, como é que você lida com a tua inteligência emocional, como é que você lida com a relação dos outros, como é que você lida com essa questão do networking, como é que você lida com questões que têm a ver com o indivíduo, com essa construção, como é que a gente lida com a adaptabilidade. Sim. As mudanças de uma Covid, as mudanças das intempéries que vão acontecer, como é que a gente lida com isso? Então, 9 das 10 características, independente da profissão que seja, tem a ver com relação humana. Então, cada vez mais eu estou voltada para o humano, por isso que eu fui fazer essa segunda pós voltada para a neurociência. Exato. Para entender sobre gente, para entender sobre o outro, para entender sobre mim, para entender que nada é isso ou isso, que existem vários issos entre este caminho, entende, Adri? Então, acho que as pessoas que estão cada vez mais fechadas, entende, que estão cada vez mais achando que o mundo, que o universo, que as suas perspectivas são fechadas nisso, são pessoas que cada vez mais vão estar infelizes, entende? São essas pessoas que vão estar cada vez mais na internet fazendo posts, cada vez mais tristes nos posts, não, porque elas nem postam, elas estão só nos comentários. Comentários. Né? Exato. São pessoas que vivem de comentários alheios, entende? Querendo que isso dê um ibope. São pessoas que não são protagonistas nem das suas histórias e nem do próximo passo que vão dar, entende? Então, eu até olho alguns comentários, mas com uma tristeza que eu falei, gente que vive de comentário, entende? São pessoas que naquele lugar vivem uma pseudo-felicidade que vão levar para um lugar que eu falo, gente, que frustrante é. Porque se você não tiver, não é nem aberto, eu falo, você não pode estar aberto, você tem que estar, hoje em dia você tem que estar arregaçado, não é nem aberto, né? Você tem que estar arregaçado pro que está sendo posto. Verdade. Sabe, Adri? Então, fugir destes lugares me levou para um lugar de muita potência. É um lugar que não é fácil porque é assustador, porque você não tem aqueles lugares que pareciam seguros, aqueles lugares que pareciam ser de, nossa, eu sei quem sou. Se você me pergunta hoje, né, eu vou em muito podcast, quem é a Maitê hoje? Eu vou te definir de um jeito hoje, que no podcast de amanhã vai ser outro, Adri. E não é porque eu não sei quem é, porque mudou tanta coisa nessas 24 Você horas, tá meu amigo, interagindo. que eu já não sei qual é. Eu dei uma entrevista esses dias que eu falei, né? Eu vim do lugar de Alexandre, que eu nasci, me construí em Maitê,
com as ferramentas que eu tinha naquela época, e hoje eu falo, nem Maitê é mais. Porque a Maitê que foi feita, foi construída, foi em cima das mulheridades que eu tinha com referência naquela época do mundo sem internet. E que você buscava pertencer de alguma forma, já que para validar que você estava se... com as referências que eu tinha. E se entendendo, né? É se entendendo. Daí eu conheci outras mulheridades que me levou minha mulheridade para outro lugar. Tanto que antes eu falava, como é que é teu nome de antes? Eu não falava. Eu falava, eu te processo se você falar. Hoje eu falo, era Alexandre. Isso não me dói. Sim. Porque me levou para outro lugar. Que para várias pessoas trans que têm disforia, isso é um lugar de dor. Sim. Então eu pude trabalhar também algumas coisas que me doíam, que hoje em dia não me dói mais. Se hoje em dia alguém me chama de Alexandre com respeito, para mim é muito melhor do que uma pessoa que me chama de Maitê me desrespeitando. Eu prefiro que me chame de Maitê me respeitando do que de Alexandre me tratando super mal. Então, eu não dou mais tanta força para este nome. É que você se apropriou muito do seu cuidado de si. Mas eu acho que isso também, tipo, sei lá, Top Voice, virou uma autoridade, pode dizer assim. Arrisco dizer isso. Mas aí tem aquela coisa da galinha, cheia de pintinhos também. E aí... A gente está falando de uma comunidade que a rede de apoio e de afeto, esse discutir humano, está tendo várias tentativas de disseminado, a gente está sendo induzido a nos isolarmos. Como é que fica a galinha com os pintos? Como é que você consegue ainda essa transferência para dar esse suporte? Segurar a mão, ninguém solta a mão de ninguém, né? Galinha com pinto, ela senta, né? Eu sento, né? Galinha com pinto, senta. Faz sentido. Eu não sei se faz, entende, Adri? Não sei se eu faço. Eu acho que eu aprendo fazendo. Eu não sei. Não sei, que nem eu te falei. Eu encontro uma amiga que eu sei que tá numa situação calamitosa, eu tento me enquadrar naquilo dentro do que eu posso entregar de energia naquele momento, e eu falo, tá, e primeiro eu tento entender a pessoa, né, eu acho que quando você tenta, eu acho que ninguém tem que, a gente não tem um papel de ter que salvar o mundo. Exato. Mas ao mesmo tempo eu acho que todo mundo tem, que nem eu falei, de ser agente da mudança, da construção deste mundo que cada pessoa acredita ser melhor. E eu acredito que esse mundo melhor só é melhor se for melhor não só para mim, mas para todo mundo à volta. Mas cada pessoa tem seu tempo, seu momento e a sua disponibilidade para fazer isso. Então, quando eu estou bem, eu só ofereço essa não é nem ajuda, mas eu só ofereço esse compartilhamento quando eu estou bem. Se eu não estou bem, eu falo, não, eu preciso dessa energia para que eu possa estar bem antes. E tem vários momentos que eu não estou bem. Que eu falo, olha, não dá. Que eu digo não. E respeita isso, você sabe? Muito. E eu falo, não dá. Pra gente muito próxima, pra família, pra essas irmandades que eu tenho, eu falo, não dá. Eu queria, mas não posso, não tenho como. Eu tô num momento que eu tô frágil, que eu não tenho como estabelecer. Mas é só isso. Eu falei, mas nem só isso tá dando. Então eu sou muito sincera neste ponto, de entender como eu tô. E é por isso que é tão importante, né? Eu acabei de fazer o meu terceiro TED em Limeira lá, que a gente até conversou, tudo, que eu passei dicas. Todos os meus TEDs são de dicas, né? O primeiro foi 6 dicas de uma pessoa trans para uma sociedade cis heteronormativa. O meu segundo TED foi dicas para parir o ser humano que a gente nasceu para ser. E este agora que fui fazer, que vai estrear ainda, que eu fiz em Limeira, mas ainda vai entrar na internet, que se chama 5 dicas de uma pessoa trans para que a nossa voz tenha vez. Olha. E eu só posso passar essas coisas, esses ensinamentos, depois de ter também, além de passado por algumas coisas, ficado bem e passado e ir para além de compartilhar esse tipo de coisa, Adri. Então, quando eu olho esse coletivo, quando eu olho esses pintinhos, eu falo, ó, alguns vão morrer. Alguns a gente não vai conseguir salvar. Salvar no que a gente chama de vida dentro disso, né? Independente do que você acredite como vida. Se seja só esses 35 anos para pessoas trans, 120 anos, enfim, de cada pessoa, ou para quem acredita em vida eterna, ou que acredita que a gente renasça, enfim. A gente vai perder.
E é cansativo, muitas vezes, para pessoas que vivem vulnerabilidade, não só pessoas trans, porque é uma exigência muito grande de toda hora você ter que transformar os muito lutos em lutas constantes, né? É muito difícil pra gente. De tal tempo pra chorar. De ter o tempo para chorar ou de já nem ter mais lágrima porque tá tudo seco, né, Adri? De todo esse processo. Então, é entender que mesmo que você queira acolher todo mundo, não vai dar pra gente acolher. Exato. É de você criar projetos, como foi a Transemprego, eu sou madrinha da Casa Florescer, que é a maior casa de acolhimento daqui de São Paulo, mas entender que algumas pessoas, infelizmente, nisso que a gente chama de vida, a gente não vai dar conta. Entende, Adri? É saber também que a gente tem. Mas o que eu posso ensinar para as pessoas que estão assistindo é: foca primeiro em você. A gente só pode fazer pelo outro se a gente estiver bem. E aí eu não estou falando daquele negócio do tipo assim, você coloca em primeiro, segundo e terceiro lugar. Ai, que egoísta que isso é. É só a máscara de oxigênio para ajudar quem está do seu lado. Né? São esses No caso de conselhos que são despressurização. da cabine, né? Primeiro coloque a máscara, tire a sua, coloque lá para salvar outra pessoa. Senão você salva a outra que não sabe nem o que tem que fazer com as outras máscaras. Então é só ter essa consciência, e que é difícil no momento de caos, e o caos é constante nessa vida que a gente vive. E depois de estar bem, entender que mesmo estando bem, às vezes a nossa força não é suficiente para, mesmo estando bem, salvar os outros. Sim. Porque te leva num lugar também, muitas vezes, do tipo de incapacidade. Teve várias pessoas que, mesmo estando bem, eu não consegui ajudar. Sim. E te leva num segundo lugar. O primeiro é de você estar mal, mas sempre mesmo estando mal, você vai estar melhor do que alguma pessoa. E essa pessoa que está pior do que você te cobra, mesmo você estando mal, e você fala, putz, tem alguém pior do que eu tenho que ajudar. Você não vai conseguir. Então tenta se fortalecer. Depois, mesmo que você está bem, você não vai conseguir salvar todo mundo. E você fala assim, gente, mas eu tô bem, por que eu não consegui salvar todo mundo? E tem uma segunda cobrança nesse sentido. Então tem um segundo luto nesse sentido, mesmo você estando bem. E tem um terceiro lugar, que mesmo salvando aquelas pessoas, essas pessoas que você salvou e você acha que elas vão ser agente da mudança, elas falam, agora que você me salvou, eu vou seguir minha vida. Porque ela tá cansada de estar neste lugar. E você fala, amiga, mas você não pode ajudar agora? Você vai pedir ajuda? Você fala, amiga, mas eu te ajudei. Você tá bem, não tá? Você não pode ajudar outra pessoa, pelo menos um pouquinho? Ela fala, não, que eu quero viver minha vida. E também tá certa. Porque ela tá tentando pegar um pouquinho de energia pra ela. Mas daí você se sente mal pela terceira vez. É verdade. Então é um lugar, sabe, Adri, que você fala assim, gente, que louco isso. Sabe, meu amigo? É pulsante, é constante, entende? Mas por isso que eu falo, não abandone esse primeiro lugar, que é de você estar bem. Porque vai vir outras coisas antes de chegar nesse lugar que talvez a gente não veja nessa curto espaço de tempo que a gente chama de vida aqui. Eu ainda quero estar lá, porque eu quero até 120, né? Tô completando 53, quero até 120. A gente falando de velhices, né? Falando disso, tem um momento aqui que eu estou carinhosamente chamando de pode cancelar. Mas eu faço uma pergunta. Você, Maitê, como é que você entende, vive e espera sobre o seu envelhecimento? Eu já tô envelhecendo, né? Eu sinto todos. isso, né? Eu tô envelhecendo, eu sinto. Na disponibilidade das coisas, né? Nos tempos que cada vez mais eu estou querendo ficar comigo mesma mais tempo. Eu queria ficar muito menos tempo comigo. Eu gostava muito mais do coletivo. E não é porque o coletivo tá me enchendo. Não é porque, ai, que tão gostoso, ai, meu abraço, ai, que solitude. Não. Eu tô gostando de ficar muito tempo comigo. Muito tempo comigo, com meus pensamentos. Mesmo quando eu estava em casa sozinho, eu gostava muito de ficar com vídeo, com música ligada. Eu sou muito das artes, né? Que foi a minha segunda formação. Então, eu sempre gostava de ficar muito com essa coisa cultural e de ficar escutando som alto, ou, que nem eu falei, escutando filmes, que eu sou apaixonada por filmes e tudo isso. E cada vez mais eu chego em casa e não quero meu filme. Eu quero silêncio mesmo. Eu falo, gente, que louco isso, né? Porque não é só estar sozinha, não é só não estar recebendo, não é só não estar fazendo social, é não estar nada. O nada absoluto. É. Não sei o que é plenitude, mas é estar neste lugar que eu falo. É isso, entende? Então eu acho que para mim,
o envelhecimento tem vindo muito nesse sentido de olhar algumas coisas e não me importar com ela ou não precisar de algumas muletas. Tá. Ele tem vindo muito no caminho de uma autossuficiência, não de não precisar, porque eu acredito no coletivo. Todas as conquistas individuais que eu tive enquanto Maitê foram através do coletivo que eu tive, e é por isso que eu continuo até hoje muito no coletivo e não abro mão do coletivo. Sim. Seja militância, seja de estar com outras pessoas, seja dessas irmandades que eu construí. Então, não abro mão desse coletivo, mas, ao mesmo tempo, tem vindo cada vez mais sem essas muletas de tipo, eu preciso disso para isso. Desses Entendi. condicionamentos. Eu comecei a entender que eu posso ser gostosa sem ser aquele corpo 90, 60, 90. Que eu ficava buscando através de 500 cirurgias feitas. Eu entendi que eu posso ser legal mesmo dizendo não para as pessoas. Eu entendi que eu posso ser feliz chorando. Eu entendi que eu posso estar bem, mesmo sem estar nessa plenitude que você falou. Entende, Adri? Forte. Intenso, forte, gostoso. É gostoso. Meu amor, eu só tenho que te agradecer. Obrigada. Eu espero que essa voz seja mais repercutida ainda, que dê forças para os seus primeiros momentos, que eu faço ideia. Então, muita força. Muito obrigado. Obrigada. Temos um brinde do nosso parceiro AB Makeup, pensado carinhosamente para você. Olha, gente, vamos lá, vamos dar o corre e o apoio para os nossos apoiadores. Esse é seu. Eles fizeram com todo carinho para você. Pode abrir, por Pode favor. mesmo? Pode, claro, é para isso. É pensado Não sei, pra né? você. Porque às vezes não pode abrir. Não sei. E lembrando, se você quer apoiar, é só procurar a Jéssica Mucá ou procurar o Contato a mim, que a gente resolve. Depois eu provo tudo, gente. É muita coisa que tem aqui. Eles fazem com todo carinho, Todo é uma carinho. parceria maravilhosa. Obrigada. E você pode continuar esse diálogo aí, deixando um comentário. Já deu a dedada? Tô esperando essa dedada gostosa no like, compartilha, convida mais gente pra ir. Já estamos esperando Dá por mais isso, de uma né? dedada, né, gente? É. Não é dedada A gente não no trabalha com singular. pouco, não. Dede no plural, gente. Bora dialogar? Bote um glow na sua vida. Bote ver, é isso.